É forte demais. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo. Vamos continuar o crescimento. Hoje é dia de mensagem bíblica do nível de número 93. Olha só, hein? Você que deseja crescer aí, sair da estagnação espiritual, sente que já tem anos aí, nunca leu a Bíblia toda, sente que não está crescendo, não está se desenvolvendo, este canal é para tu, viu? E se você quiser, ainda tem um grupo aí que eu acompanho diariamente, acho que tem 78 pessoas ou 79 pessoas que eu acompanho diariamente, tá bom? Dando instruções, falando qual livro tem que ler, vídeo de louvor, frase, palavra, tá bom? Quer crescer? Tá no canal certo. Só me avisa que eu te coloco lá. Beleza? Vamos crescer então de nível em nível. E onde vai parar, irmão Cleves? Eu não sei não. Talvez até lá no céu a gente continua fazendo vídeo, né? E crescendo de nível em nível com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Bora pra cima. Vamos continuar, lembrando que estamos na série agora de Isaías 6, beleza? E hoje vamos ler quantos versículos? De Isaías 6. Vamos ler o versículo de número 3, do 3 ao 5, tá bom? Já pega aí tua Bíblia, vai pegando aí tua Bíblia, vai abrindo ela em Isaías 6, já abri aqui a minha, Isaías 6, vai pegando ela aí, bora para cima. Enquanto eu vou estar apresentando este livro aqui, ó, tá bom? Paixão pelas Almas. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo por demais, tá bom? É um livro muito bom que vai, como é que eu posso dizer? Vai fazer com que a sua vida de oração e a sua vida cristã pule para outro patamar. Se me falha a memória, eu não vou me lembrar o nome do rapaz que comentou que se ele tivesse dinheiro e fosse milionário, ele colocaria um livro desse na casa de cada cristão e só esperaria pelo verdadeiro avivamento. Olha só, o comentário do rapaz. Compraria um livro desse para colocar na casa de cada cristão. E a certeza dele é tão grande no conteúdo do livro que ele só esperaria por um verdadeiro avivamento. Só para você ver. Então esse livro aqui eu já li, recomendo muito ele, tá bom? Paixão pelas Almas. Eu vou ler o resumo dele, tá bom? Vamos lá. Como experimentar o reavivamento? Quais os obstáculos ao reavivamento? Por que precisamos de reavivamento? O livro Paixão pelas Almas é o apelo mais poderoso em prol do reavivamento espiritual que já tive a oportunidade de ler. Verdadeiramente, o Espírito de Deus guiou Oswaldo Smith na redação deste livro. Fosse eu milionário, poria em cada lar cristão um exemplar deste livro. Depois, esperaria com plena confiança por um reavivamento que sacudiria o mundo. Falei para você que eu tinha esquecido o nome dele, né? Mas é Jonathan Goforth, tá bom? Esse mesmo comentário aqui você vai achar no livro. Vamos lá. Parece que apenas uma vez em cada geração Deus ergue um homem com tantos dons e talentos. Nenhum outro homem de sua geração estaria mais qualificado para escrever acerca da paixão pelas almas que Oswaldo Smith. Seus livros têm sido usados pelo Espírito Santo para gravar algo precioso, como um ferro em brasa, no mais profundo de minha alma, e tem exercido uma extraordinária influência sobre minha vida e meu ministério. Billy Graham. Conhece esse rapaz? Já não está mais conosco, mas foi um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Billy Graham foi influenciado pelo autor deste livro aqui, Oswaldo Smith. Inclusive, o prefácio deste livro aqui é do próprio Billy Graham.
Oswald Smith, antes de se destacar na composição de hinos, edificou a mais poderosa igreja evangélica do Canadá na sua época. Sua obra de evangelização e suas preleções bíblicas abençoaram milhões de vidas, tornando-o conhecido como Senhor Missões. Era o apelido dele. Irmão Cleves, quero comprar R$60. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu, de graça, na faixa. Beleza? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima então, para o conteúdo de hoje. Produção. Roda a vinheta, produção. Não tô se espreguiçando não. Tô trazendo a vinheta. E Brasil, bora pra cima para o conteúdo de hoje. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 6, versículos do 3 ao 5. Vamos lá. Pegou tua Bíblia? Aí quer acompanhar como? Não se esqueça, você que é aluno meu, tá bom? Está fazendo discipulado comigo. Não se esqueça de anotar o que você está aprendendo nas frases, nas mensagens bíblicas, tá bom? Irmão Cleberson, o que acontece quando eu escrevo muito a punho? O que acontece? Você desenvolve pelo menos 3 características muito maravilhosas. Você aperfeiçoa sua memória, linguagem e raciocínio, tá bom? Essas 3 características para quem quer crescer e se desenvolver espiritualmente e mentalmente. Principalmente para você que quer ser pregador, pregadora. Escreva, tá bom? A escrita vai aperfeiçoar sua memória, modo de falar vai melhorar e raciocínio. Vai aumentar esse seu raciocínio, vai ficar mais rápido. Amém? Bora lá. Então escreva, anote o que você aprende através desses vídeos. Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo de número 3 ao 5. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Então bora lá. Vou apenas fazer um breve resumo do que foi tratado no vídeo anterior, na mensagem bíblica anterior, do nível de número 92, só para que você não quebre o raciocínio, e nós não quebremos o raciocínio, tá bom? Porque estamos ainda em Isaías 6. No versículo 2, nós falamos da expressão, com 2 asas cobriam o rosto. E nós falamos que com essa atitude dos serafins de com 2 asas cobrir o rosto, querendo ou não, quando se tapa o seu olhar e você não consegue ver nada fora, você é obrigado a olhar para dentro de você mesmo. E aqui nós aprendemos com olhar para dentro de nós mesmos para pararmos e refletirmos. Se tem uma coisa que Deus pede muito para nós, é para que nós venhamos refletir no nosso jeito de pensar,
no nosso jeito de andar, no nosso jeito de se comportar. Sabia que a palavra meditar, ela acaba sendo um sinônimo de refletir, né? Porque o que é meditar? Quando você vê, quando você estuda alguma coisa, quando você pensa, você medita, reflete, tá bom? Então é da vontade de Deus que você olhe, faça uma viagem para dentro de você mesmo. Ainda no versículo 2, e com duas cobriam os pés, tá bom? Essas duas asas cobrindo os pés, na maioria das Bíblias de estudo, você vai ver que simboliza reverência. Por que os serafins têm que cobrir os pés na presença de Deus? Por quê? Porque eles estão na presença do ser que é inigualável, do ser que tem que ter respeito, profundo respeito e reverência por eles. Então, o que a gente aprende aqui com cobrir os pés? O que a gente aprende com os serafins? A gente aprende a respeitar mais o nosso Deus. A gente aprende a dar a reverência que o nosso Deus ele merece. Aqui eu até acabei citando sobre algumas piadas, que não é errado, às vezes, você brincar. Só que tem certas piadas que hoje se fazem com o nome de Deus, hoje se fazem com o nome de Cristo, o Espírito Santo, que são piadas sem graças e acabam desrespeitando o nosso Deus. Então, observe bem as piadas que você faz com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com o nome do Espírito Santo, porque lembre-se que eles são seres inigualáveis, tá bom? E eu falo para você e também falo para mim, como eu gosto de brincar às vezes, eu tomo muito cuidado com certas piadas com o nome de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Então vamos respeitar o nosso Deus, vamos ter reverência, porque ele é inigualável. E com duas voavam, e nós falamos que com duas voando, fala-se do propósito constante. Asas para trás, preparação. Asas para frente, execução. Para você executar o seu propósito, primeiro você tem que saber qual é o seu propósito. Depois que você souber, bata essas duas asas, as asas do propósito. Vá para trás para se isolar e se preparar. E bata para frente para executar. Beleza? Com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam os seus pés. Enquanto os serafins procuram adorar a Deus através da reverência e decência, os cultos pagãos adoravam os seus deuses através da sexualidade ilícita. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui é que os serafins, até eles, quando estão na presença de Deus, olha o pensamento deles. Deus é um ser tão poderoso e cabe a ele tanta reverência que até os serafins, que são seres poderosos, pensam em se cobrir. Ó, cobrem com duas asas o rosto, cobrem com duas asas os pés. Então eles estão pensando em se cobrir na presença de Deus. O contrário se fazia na adoração aos deuses falsos. Porque Baal, Astarte que é o mesmo, Asterote que é o mesmo Deus, eles eram adorados através da sexualidade, lascívia, orgia, sexo ilícito. Então aqui a gente também aprende que quando se fala de roupa na igreja, não é só costume. Você sabia que o modo como você se veste também fala muito da sua qualidade como adorador? Os serafins, eles se cobrem para adorar a Deus com reverência e com decência. Já os deuses falsos, você nem precisaria se preocupar com a sua roupa, com o modo de você se vestir, até porque eles eram adorados através da sua sexualidade. E aqui cabe uma pergunta, né? Quando você está se vestindo, qual Deus você está pensando em adorar? Quando você se veste para adorar a Deus com decência e reverência? Ou quando você se veste para ir à casa de Deus, você está se vestindo para atrair olhares maliciosos ou apenas para mostrar as suas carnes? Então se lembre, quando se fala de roupa, aqui o ponto, quando estamos falando de roupa para se cobrir, se lembre, coloque na sua cabeça que
você está indo na casa de Deus para adorar a Deus. E um ser humano inteligente, ele sabe muito bem que quando ele vai na praia, ele não pode ir na praia de terno e gravata. Ele vai se divertir. Então lá, você pode se divertir, tire sua camisa, brinque com sua família, com seus filhos, tá bom? Brinque, se divirta. Por quê? Quais são as roupas da praia? As roupas da praia, você vai lá para se divertir. Às vezes você vai com short, vai sem camisa, você já vai para se divertir, já vai despido, porque lá você vai se molhar, vai correr, vai se sujar na areia, beleza? Ser humano inteligente. Quando você vai procurar um trabalho, como é que você vai? Você vai todo despido? Você vai como você vai na praia? É claro que não, você vai com uma roupa decente, porque você está indo procurar trabalho. Quando você vai no fórum, como você vai? Você vai como se você estivesse andando dentro de casa? Às vezes com camiseta regata ou sem camiseta? Você vai? Não! Você vai com todo respeito. E se você chegar lá, de qualquer jeito, você é colocado para fora. Então pare para pensar. Eu citei praia, citei trabalho, citei fórum. Para pensar agora como é que você está indo na igreja. Nesses lugares é ditado para você. Um ser humano inteligente, ele entende. É ditado para você com que tipo de roupa você pode ir. E na igreja? Você acha que você vai, sendo crente, estou falando de crente, tá? Sendo crente, você vai de qualquer jeito. Você vai se vestir de qualquer jeito para se apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então pare para pensar, pare para refletir, tá bom? E não fique com raiva não, porque quando se toca nesse assunto, muita gente fica com raiva e diz assim, mas Deus conhece o meu coração. Não se esqueça, viu? Deus conhece sim o seu coração e sabe muito bem das suas intenções quando você está na frente do espelho se arrumando para ir para a casa dele. Se você quer chamar a atenção dele ou chamar a atenção de outras pessoas, sendo você homem ou mulher. Versículo 3, a expressão e clamavam. O clamor mostra o nível do que você está sentindo. E começamos a perder esse nível quando paramos de nos aproximar de Deus. E ainda no versículo 3, e clamavam, que eu fiz uma junção aqui, quando perdemos o nível espiritual do culto, mostramos um grande equilíbrio para adorar a Deus e um grande desequilíbrio para pecar. Querendo ou não, a expressão clamar não é uma expressão só apenas falar de forma educada e equilibrada. Não, o clamor dos serafins revela o nível de presença que eles estão sentindo. E aqui a gente tratou que quando a gente chega na presença de Deus, não podemos perder esse nível de clamor, nível a qual a nossa alma se rasga. E o que está acontecendo? Estamos cada vez perdendo tanto esse nível de clamor na presença de Deus, de se rasgar, de gritar na presença de Deus, que hoje se apresenta um grande equilíbrio para adorar. Já percebeu? Um grande equilíbrio para adorar, onde o culto pode estar pegando fogo e algumas pessoas estão assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Quando acaba o culto, não se lembra do que aconteceu, lembra apenas dos erros do culto. Você viu? O irmão pregou errado, a irmã cantou errado, mas não sentiu a presença. Mostra um grande equilíbrio para adorar a Deus e um grande desequilíbrio para pecar, porque nunca se ouviu tanto escândalo igual está se ouvindo hoje, de grandes homens e mulheres de Deus que estão apresentando muito equilíbrio para adorar a Deus dentro do templo, estão parecendo deuses, mas de repente você ouve, fulano de tal caiu com o obreiro fulano de tal, o pastor fulano de tal caiu com tal pregadora famosa, a pregadora famosa depois do culto foi vista em hotel com outro fulano de tal, e nunca se ouviu isso. Equilíbrio para adorar e desequilíbrio para pecar. Então, cuide muito bem do seu nível espiritual. Veja se você já parou aí de oferecer a Deus o clamor na adoração. Tá bom? Irmão Cleves, quero saber mais do que você falou sobre isso. Veja no vídeo anterior, tá bom? Nível 92. Estamos no nível 93, eu estou apenas citando agora. E clamavam uns para os outros, ainda no versículo de número 3. Quanto mais perto você está de Deus, mais de Deus você fala para os outros.
tá bom? Então no versículo 3 mostra os serafins clamando, não para Deus, mas clamando uns para os outros. E aqui a gente aprende que quanto mais perto você está de Deus, mais de Deus você fala para os outros. Então, observe isso, reflita nisso aqui, ó. Aquilo que você mais fala demonstra do que ou de quem está se aproximando. Aquilo que você mais fala demonstra do que ou de quem você está se aproximando. Ainda no versículo de número 3, a expressão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui nós aprendemos que para continuar ardendo em fogo, não pode ficar de boca calada. Por quê? Porque os serafins, a palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Então, para eles continuarem ardendo em fogo, o que eles tinham que fazer? Pelo resto da eternidade. Clamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Na medida em que eles adoram a Deus, falam uns para os outros sobre Deus, Deus faz eles sentirem com mais intensidade a sua presença. E o que a igreja do Senhor tem que aprender com isso? Principalmente a pentecostal, ela tem que aprender que se ela quiser continuar ardendo em fogo, não pode ficar de boca calada. Então não economize glória, não economize aleluia, suas línguas quando você estiver na presença de Deus. E para encerrar e iniciarmos já o nível de número 93, ainda na expressão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Foque no que Deus te mandou fazer e pare de dar atenção para quem não faz nada. E aqui é uma lição muito importante, se você quiser continuar o seu propósito. Pode chegar qualquer anjo, ou você mesmo aqui na terra, querer criticar o trabalho dos serafins. Nossa, que coisa chata, fica santo, santo, santo lá na eternidade. Ai, meu Deus, por que os serafins não param? Por que isso, por que aquilo? Ou qualquer outro anjo falar assim, ei, serafins, eu louvo melhor que vocês, eu falo esse santo aí muito melhor que vocês. Se qualquer pessoa ou qualquer ser celestial for criticar os serafins, sabe o que os serafins vão fazer? Vão apenas continuar fazendo o que Deus mandou eles fazerem. Aqui a gente aprende que no propósito que Deus nos deu, não podemos perder o foco. Então aprenda o que tem de gente desanimando e parando por causa de palavra dos outros. E às vezes é gente que não faz nada na presença de Deus. Não edifica uma vida no seu dia, não dá uma palavra de ânimo para ninguém, nunca entregou uma cesta, nunca abençoou nenhuma família, não ajuda a igreja praticamente em nada e está criticando o trabalho dos outros. Então para de dar atenção a quem não faz nada e foca no que Deus te mandou fazer, crente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos então continuar aqui. Nível de número 93, Isaías 6, vamos tratar o versículo 3 ao 5. Ainda na expressão santo, santo, santo. Repare bem, enquanto Deus é descrito como extremamente santo, a cada dia que passa, o seu povo está vivendo extremamente misturado. Eita! Vai doer um pouquinho só, mas é para a sua saúde espiritual, viu? A Bíblia não descreve Deus, o amor de Deus, em nenhuma parte da Bíblia você vai ver. Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Deus é generoso, generoso, generoso. Deus é honesto, honesto, honesto. Mas quando se trata da santidade de Deus, a Bíblia deixa bem enfático que Deus, ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia descreve que Deus, ele é um ser inigualável, Deus é um ser extremamente santo, separado. Ninguém é como ele. Repara bem que Deus, em toda a Bíblia, sendo santo,
também escolheu um povo para que ele seja santo, que ele seja separado. Mas o que está acontecendo no nosso dia a dia? Acontece que a gente diz que está adorando um Deus santo, um Deus separado, mas que dia após dia estamos vivendo de forma misturada. E eu vou lhe provar. O mundano, se você for no celular dele, na sua playlist, o que você vai encontrar na lista da playlist da pessoa que está no mundo, que não tem compromisso com Jesus? Sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar, às vezes, o Wesley Safadão, você vai encontrar Gustavo Lima, você vai encontrar Eichla, você vai encontrar Fernandinho, aí daqui a pouco você vai encontrar mais abaixo um funkzinho, daqui a pouco você vai encontrar mais abaixo um outro cantor famoso ou pregador famoso. Eles ouvem até pregações de vez em quando. O que você vê no mundano? Uma mistura. Você vê uma mistura de hinos com músicas do mundo. E o que você vê hoje? Na playlist de alguns crentes. Se você for olhar o celular deles, vai estar na playlist lá deles alguns hinos que eles cantam na igreja, só que ao mesmo tempo você também vai ver o Wesley Safadão, Gustavo Lima, aí vai ver um monte de cantor mundano, daqui a pouco começa de novo cantor evangélico, e cantor mundano, e cantor evangélico, e cantor mundano. Repare bem, enquanto a gente, Deus é descrito na palavra como um ser extremamente santo, o povo de Deus está cada dia mais vivendo de forma misturada. Mas não para por aí não. Quantos mundanos você conhece? Quantas pessoas que estão no mundo você conhece? Que de vez em quando até vão na igreja, mas falam palavrão à torto e à direita. Falam palavrão sempre quando se desequilibram, não é? Falam palavrão sempre quando alguma coisa lhe acontece. Beleza? Isso é um mundano. O mundano ele pode. Ele já está vivendo na carne, já está vivendo dessa forma. E de vez em quando eles vão na igreja. Agora, quantos crentes você conhece que está cantando e pregando na igreja, só que quando tem um apertinho, já soltam um palavrão que você conhece? Às vezes um zorra para lá, um baralho para cá, um outro para cá, um vai tomar. Estão vivendo de forma misturada. Enquanto a gente adora um Deus santo e separado, que também separou um povo, o povo de Deus está cada dia mais vivendo de forma misturada. Na sua playlist de música tá misturado, seu palavreado tá misturado. O crente, ele pode falar uma palavrinha, ele pode falar uma palavra, mas um palavrão nunca. Tá vivendo cada dia que passa de forma misturada. Quantos mundanos você conhece que quando dá para ir para a igreja, eles vão, mas quando não dá, preferem um show às vezes do que um culto? Isso é mundano, ele pode. É a vida que ele vive, é a vida que ele escolheu viver. Só que hoje também os crentes pararam de se dedicar a Deus nos seus próprios lares. Hoje já não tem altar de oração na casa dos crentes. Hoje dificilmente se reúne a família para orar e tem um momento para ler a Bíblia, culto no lar. Hoje parece que já não se tem na casa do mundano, não tem, ele só tem tempo para assistir novela, está certo, ele está no mundo, ele ainda não conheceu Jesus de forma a conhecer, de forma plena. Mas hoje os crentes estão vivendo da mesma forma, não tem tempo, né? Para ler a Bíblia não tem tempo, para orar não tem tempo, para se consagrar não tem tempo, para louvar às vezes, olha lá, não tem tempo. Mas tu já maratonou a série todinha na Netflix, né? Tu já maratonou a novela todinha que passa na televisão, não é? Enquanto Deus é descrito na Bíblia como extremamente santo, o povo dele está cada dia mais vivendo de forma misturada. Essa palavra já é para você refletir, viu, crente? Como que está a playlist das suas músicas? Como que está o seu palavreado?
Isso é só alguns pontos. Tem mais. E você sabe que tem mais. Mas como que está a sua playlist de músicas, hinos que você ouve? Como que está o seu palavreado? E como que está a sua dedicação dentro da sua própria casa? Você tem tempo para assistir novela, tem tempo para maratonar série, tem tempo para assistir filme, mas vive dizendo para os outros, para Deus, que não tem tempo para ler a Bíblia, né? Tá muito cansado, sempre muito cansado, né? Não dá não para orar. Às vezes é só um boa noite, Jesus, 1 minutinho, 2, 5 minutinhos, olha lá. Aí quer estar forte espiritualmente? Como? Você é uma das pessoas, você que vive essa rotina, é uma das pessoas que são fáceis para Satanás lhe derrubar. Se você não trocar essa rotina e na sua cabeça você pensar que está sendo salvo, vivendo essa rotina, lamento lhe informar, Deus ele é santo e só vai para o céu, para a casa de Deus, um povo santo, que também escolheu viver uma vida separada. Quem quer ter o céu como casa tem que começar a construção aqui na terra. Então, reflita nisso. Deus é extremamente santo. E você, se dizendo que é um povo de Deus, está vivendo também de forma separada? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição diária do que Deus te deu é fundamental para alcançar a excelência. Repare bem que aqui os serafins eles não param de repetir a expressão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A repetição é fundamental para quem quer alcançar a excelência do que foi chamado para fazer. Repare bem, a repetição na Bíblia está em vários momentos. Jesus diz, pedi, mas não é só um pedir, é pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e vai se abrir. Procure e você vai achar. E para ainda continuar, Jesus vai falar várias vezes da repetição. Se lembre da viúva que todos os dias, sabendo que o juiz era iníquo, estava lá no primeiro dia. Juiz, julga a minha causa. O juiz nem dava atenção. Ela voltava para casa, no outro dia, quem era que estava lá de novo? Ela. Juiz, julga a minha causa. O juiz nem dava atenção. Ela ia para casa, no outro dia, quem era que estava lá de novo? Juiz, julga a minha causa. Olha a repetição do pedido. Olha a repetição do pedido. Até que Jesus contando esta parábola, Jesus diz que mesmo o juiz sendo iníquo, não temendo a Deus e nem aos homens, julgou a causa da mulher. Repetição na oração para ser ouvido, e não importa se o juiz é iníquo. Jesus ainda continua com outra parábola, dizendo do amigo que recebeu de viagem um outro amigo, não tinha nada dentro da sua casa, logo ele se lembrou de um amigo perto que poderia o ajudar. Ele sai de casa, vai no amigo perto e ó, amigo, acabei de receber um amigo viajante, por favor, me ajude com alguns pães, me ajude com alguma comida. O que ele responde lá de dentro? Ei, já está todo mundo deitado. Ninguém vai se levantar para te ajudar. Só que a Bíblia diz que esse amigo, ao invés de voltar para casa, ele... Amigo, me ouça, por favor.
Acabei de receber um viajante dentro da minha casa, um amigo viajante, você é o que pode me ajudar. E de tanto ele insistir, de tanto ele bater, o texto vai dizer que o amigo de lá de dentro da casa não se levantou porque ele era amigo dele, mas se levantou por causa da sua insistência. O que a gente aprende com a repetição? O que a gente aprende com a perseverança? A gente aprende com os serafins que na medida em que eles clamam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da glória, que foi o propósito que Deus entregou para os serafins, à medida em que eles repetem, acaba, e repete de novo, e acaba, repete e acaba, vai fazendo com que eles se aperfeiçoem. O que a gente aprende aqui? Deus que te entregou um propósito, um chamado, que seja em qualquer área, na área da pregação, querido, se hoje sua pregação foi ruim, treine, vai ler mais a Bíblia, persevere, repita a dose, ainda continua ruim, repita a dose, continua ruim, repita a dose, você vai ver que vai chegar um dia que de tanto você treinar a pregação, de tanto você treinar louvor, de tanto você treinar no instrumento, de tanto você treinar dentro do seu propósito, na medida em que você repete, acaba, repete, acaba, repete, acaba, repete, acaba, você vai ver que você vai estar cada dia alcançando a excelência. Agora, se você começa uma coisa e o primeiro degrauzinho que tem, o primeiro obstáculo que tem, você já quer parar, lamento lhe informar, se você desiste fácil, vai ser muito difícil você alcançar qualquer coisa. O que Deus está dizendo é, dentro do propósito que eu lhe entreguei, quem te entregou o dom foi eu, mas quem lapida é você. É para você repetir. Não deu certo? Repete de novo. Não deu certo? Repete de novo. A pregação tá ruim? Repete. Treina. Acabou? Repete de novo. Ainda tá ruim? Repete de novo. Vai repetindo até você sentir que você chegou no ápice da excelência. Tá ruim o louvor? Repete, ensaia. Acabou? Repete, ensaia. Acabou? Repete, ensaia. Acabou. Até chegar no nível da excelência. A repetição diária do que Deus te deu é fundamental para alcançar a excelência. E se você, repito, se você desiste fácil, para você alcançar qualquer coisa, vai ser muito difícil, viu? Então, vamos continuar. Repita, viu? Dentro do que Deus te deu. Versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Isaías tem uma visão da santidade de Deus e também ouve a santidade de Deus através dos serafins. Isso faz ele se sentir extremamente pecador. O que a gente aprende aqui, irmão Cleberson? A santidade de Deus precisa ser vista e ouvida através de você. Isaías está contemplando, grave muito bem isso, Isaías está contemplando Deus. Está vendo ao redor de Deus, em cima, do lado, está vendo os serafins dizendo um ao outro, proclamando a santidade de Deus. Então, olha o que Isaías está vendo, ele está vendo Deus, o ser mais, a luz mais forte do universo, ele está vendo Deus, o ser mais poderoso do universo, a glória de Deus, ele está vendo, e está vendo os serafins clamando, falando da santidade de Deus. E isso faz Isaías se sentir pecador. Ele está vendo Deus, está sentindo Deus e ainda está vendo os serafins falando da santidade de Deus. E isso faz Isaías se sentir
pecador. Sabe quando o mundo, sabe quando sua família, sabe quando seus amigos, sabe quando as pessoas vão se sentir pecadoras e começarem a voltar para Deus, quererem viver uma vida para Deus, quando enxergarem em você a santidade de Deus e quando enxergarem nas suas palavras a santidade de Deus. A santidade de Deus precisa ser vista e ouvida através de nós. O mundo só se voltará para Deus, só se arrependerá dos seus pecados quando os próprios cristãos, os próprios crentes viverem a santidade de Deus e falarem da santidade de Deus. Esse é o único ponto para o mundo se sentir pecador, se arrepender e voltar-se para Deus de forma verdadeira. É quando o mundo começar a ver em você a santidade de Deus e ver nas suas palavras a santidade de Deus. Só puxando um gancho de um ponto que a gente tratou agora há pouco, só um ganchinho. Como que o mundo vai enxergar a santidade de Deus em você e nas suas palavras se o mundo ouve música do mundo e ouve música evangélica? E você, crente, ouve música do mundo e ouve música evangélica. Como que o mundo vai enxergar em você a santidade de Deus na sua vida e nas suas palavras se o mundo fala palavrão e depois está cantando a Deus? E você, crente, também fala palavrão, cheio de malícia nessa mente. E também canta música de Deus, canta os hinos. Como que o mundo que se dedica à sua carne, ele sim, pode maratonar novela, pode maratonar série, eu não estou dizendo que isso aqui é errado. Não, mas se isso tomar o tempo de Deus na sua vida, se tornou para você. Se tornou pecado. O mundo pode maratonar o que quiser. Pode maratonar o que ele quiser. Viver na carne como queira. Mas você, crente, você tem tempo para novela, tem tempo para série, tem tempo para filme, tem tempo para sair em shopping, mas não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo de se consagrar a Deus? Como que o mundo vai ver a santidade de Deus em você e nas suas palavras, se nem você tem e vive igual a eles? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Ainda no versículo de número 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Ainda no versículo 5. Isaías pensa que Deus quer destruí-lo, quando na verdade Deus quer purificá-lo e enviá-lo. Repara bem, a visão que Isaías tem, ela é tão amedrontadora, dá um medo tão grande, que quando Isaías tem essa visão sobre Deus, na cabeça dele, Deus quer destruí-lo. Na cabeça dele, Deus quer matá-lo. Na cabeça dele. Quando, na verdade, Deus se apresenta para Isaías, para quê? Para purificá-lo. Para enviá-lo. Para fortalecê-lo. E aqui diz muito sobre o propósito de Jesus ter vindo à Terra. Essas palavras que a gente fala da Bíblia aqui não é para te condenar. Não é para te fazer se afastar de Deus. Não. Existem palavras, que daqui a pouco eu vou falar de Isaías, se não já falei, que Isaías ele foi um profeta que Deus usou para afastar o povo de Deus. Sério. Então a gente aprende que não tem só palavras que Deus dá para aproximar o povo de Deus. Não, vai ter palavras que Deus entrega para alguns profetas que é justamente para afastar certas pessoas do próprio Deus, porque essa pessoa já fechou o coração, mas não é o caso aqui.
Aqui, Isaías pensa que Deus quer matá-lo, porque Deus está se revelando para ele. Mas Deus mostra que quer purificá-lo, quer salvá-lo, quer enviá-lo, quer fortalecê-lo. Aqui a gente aprende o propósito de Jesus ter vindo à Terra, lá em João 3. Lembra do que Jesus disse? Eu não vim ao mundo, meu Pai não me enviou ao mundo para condenar o mundo. Meu Pai me enviou ao mundo para que o mundo seja salvo por intermédio de mim. O que Deus está dizendo para você, você que é crente, não crente, mas está vivendo em pecado, está vivendo uma vida toda errada para Deus. Acha que Deus está com você, mas não está. Deus é santo, Ele é separado, Ele quer que você viva uma vida santa para Ele também, separada. Não é propósito de Deus te condenar. Inferno não foi feito para você. Reino das trevas não foi feito para você. Foi feito, a Bíblia já diz, foi feito para o diabo e seus anjos, para Satanás e seus anjos. Não foi feito para você. A vontade de Deus para a sua vida é te fortalecer. A vontade de Deus para a sua vida é te levantar. A vontade de Deus para a sua vida é te libertar desse vício. A vontade de Deus para a sua vida é te libertar da bebida, da cachaça, das drogas, da prostituição. E ainda no final de tudo te dar um céu, uma casa de presente. Fazer você sentir a presença dele a todo momento. Esse é o presente que Deus tem para você. Não é vontade de Deus te condenar. Não é vontade de Deus te lançar no inferno. Não é vontade de Deus querer que você vá junto para o inferno com Satanás e seus anjos. Não, a vontade de Deus é te salvar, é te fortalecer, é te levantar, te colocar mais perto dele, porque Deus te ama. Deus, ele quer o seu bem, ele não quer o seu mal. Isaías está tendo uma visão de Deus e ele acha, Deus ele vai me destruir, porque eu sou pecador, eu estou começando a enxergar os meus pecados, mas não, Deus se revela a ele e diz, Isaías, eu não quero te condenar, eu quero te purificar, Isaías, eu não quero te matar, eu quero te enviar, Isaías, eu não quero te abater, eu quero te levantar para mostrar para esse povo que eu ainda quero me relacionar com o ser humano. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer te matar, não quer te levar para o inferno, não, ele quer que você se arrependa, mude de vida, porque a vontade dele, a intenção dele em enviar Jesus, o próprio Jesus diz, não é para condenar o mundo, é para que o mundo seja salvo por intermédio dele. Oh glória, aleluia. Então esse é o amor de Deus por você. Hoje Deus está se revelando para você através dessa palavra e está dizendo, tá vendo o quanto que eu te amo? Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Quando eu falo isso sobre pecado, sobre inferno para você, não é porque eu quero te ver lá, é porque eu estou advertindo você que esse lugar é perigoso. Lá vai ter ranger de dente, lá vai ter muito choro, mas quando a pessoa já estiver lá, ela pode clamar o que for, eu já não vou ouvir. Tá dando para entender? Diferente do céu que ele tem preparado para você. Se arrependa, mude de vida, se arrependa desse teu vício, se arrependa da sua vida errada, até você mesmo, crente. Se arrependa dessa vida dupla que você está vivendo. Uma hora está vivendo para Deus, outra hora está vivendo para o mundo, uma hora está cantando hinos na igreja, outra hora está falando palavrão e falando malícia, uma hora você está com uma mulher, outra hora está com outro, uma hora você está com um homem, outra hora está com outro. Deus não quer essa vida para você. Se arrependa da sua vida, se volte para Deus o quanto antes. Não é vontade de Deus te condenar, a vontade de Deus é te salvar por intermédio de Jesus, o Cristo. Vamos continuar. Ainda no versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim. Capítulo 6,
Versículo 5 de Isaías. Diz assim: Então disse eu, ai de mim. E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Porque existem ais que são geral. É pro geral. É para um público. Só que existem ais que são pessoais. Se você for ler o livro de Isaías, você vai ver que do capítulo 1 ao 5, Isaías gostava muito de falar ais para os outros. Ai de você, prostituta, ai de você, beberrão, ai de você que não está vivendo para Deus, é ai para todo mundo, ai e ai para todo mundo, beleza? Existem ais que são gerais, é para um público, para um povo. Só que aqui no capítulo 6, o ai agora já não era geral. O ai agora era para Isaías. E às vezes você pode até entrar na presença de Deus e quando o chicote estrala lá dentro, na hora da pregação, na hora do louvor, quando o negócio aperta um pouquinho mais, você pode até dizer assim: esse ai aí não é pra mim não. Esse ai aí, crente pá, esse ai aí é pra fulana. Esse ai aí é pra ciclano. É? Só que Deus está dizendo hoje, chegou um ai para você. Você que está vivendo a vida errada. Existem ais que quando você está em público, você costuma pensar que é para os outros, né? Quando na verdade eu estava falando com você e você sabia. Só que agora eu estou falando por intermédio da minha palavra com você. O ai agora é para você que está vivendo uma vida errada e sabe que está vivendo a vida errada. O ai é para você que está vivendo uma vida dúbia. O ai é para você que sabe que está vivendo errado e não quer se arrepender. Hoje, Deus se revela para você por intermédio dessa palavra e diz: para de se esconder atrás dos outros. Para de se esconder atrás de fulano, atrás de ciclano, porque hoje o ai é para você. Disse ainda agora, o inferno não foi criado para você, mas se você continuar com essa vida errada, é para lá que você vai. E não adianta, que é você que está vendo esse vídeo, tá bom? Você pode estar vendo com outra pessoa? Pode, mas normalmente você sempre vê essas coisas sozinha. Sozinha, para você que está vendo esse vídeo. O ai hoje é seu, tá bom? Você que está vivendo a sua vida errada. Se não mudar a rotina, inferno vai ser sua casa. E não é vontade de Deus. Não adianta você ficar com raivinha, tristinho. Ai, o inferno não é pra mim não, porque Deus me ama tanto. Não, 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 não. Se não mudar de vida, se não mudar a rotina, se não parar de beber, se não parar de se prostituir, se não parar de usar droga, se não parar de viver essa vida de pornografia, se não parar de viver essa vida dúbia, uma hora tá cantando para Deus, outra hora tá cantando para o mundo, se não parar de viver essa vida dupla, Deus está falando: eu sou santo. Eu sou santo. E o ai que eu estava falando naquele dia era para você. Só que você pensou que era só para os outros, né? Só que hoje, através desse vídeo, o ai é você que está vendo. O ai é para você. E Deus está dizendo: muda de vida o quanto antes. Se arrependa o quanto antes. Então, existem ais que são gerais para um povo e existem ais que são pessoais. Hoje não tem como você se esconder. O ai é para você. Vamos continuar. Ainda no versículo 5. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros
lábios. Em muitos casos, a ordem dos fatores não altera os resultados. Mas quando se trata de transformação de ambientes, eu jamais posso olhar para os pecados dos outros antes dos meus. Eita, vou falar de novo. Em muitos casos, a ordem dos fatores não altera os resultados. Mas quando se trata de transformação de ambientes, eu jamais posso olhar para os pecados dos outros antes dos meus. Vamos lá, vamos em partes, tá bom? Em muitos casos, a ordem dos fatores não altera os resultados. Vamos utilizar um caso aqui, tá bom? Que não altera. Se você mudar o fator, não altera o resultado. Se você fizer uma continha, 1 mais 2 vai dar 3. Beleza? 1 mais 2 vai dar 3. Sou ruim de matemática, mas não sou tanto. Viu? 1 mais 2 vai dar 3. Só que se você trocar os fatores, colocar 2 mais 1, o que dá? Não dá 3 do mesmo jeito? Então a ordem dos fatores não altera o resultado. Em muitos casos. Mas, quando se trata de transformação de ambientes, eu e nem você pode exigir dos outros o que a gente não faz. A gente não pode exigir dos outros o que a gente não está falando e nem praticando. Então eu jamais posso exigir de alguém no mesmo ambiente que se arrependa dos seus pecados, se nem eu estou arrependido dos meus. O que Deus está dizendo é, você está querendo tanto a transformação dos outros, que nem reparou que você ainda vive uma vida errada. E Deus está dizendo, se você quiser que eu te use para mudar esse ambiente, saiba que primeiro não é o ambiente que tem que mudar, mas é você que tem que mudar primeiro. Depois que você mudar, eu através de você mudo o ambiente. Então, quando se trata de transformação de ambientes, eu jamais posso exigir que o ambiente viva de acordo com a palavra de Deus, sendo que nem eu, sendo crente, estou vivendo de acordo. Não cabe. No caso desses fatores, aí já altera o resultado. O que Deus está dizendo para você agora é isso. Muda primeiro você. Pare de querer mudar os outros. Pare de querer mudar o mundo. Muda primeiro você. Transforma primeiro você. Olha primeiro para dentro de você. Olha para os seus pecados. Olha para a sua vida. Olha para como você fala, como você se comporta, o que você pensa, o que você sente. Primeiro você. Busque você se arrepender. E depois que você se arrepender, aí sim eu começo a fazer a transformação no ambiente. Viu? Então, primeiro, a transformação tem que ser nossa, depois dos outros. Porque isso é uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia você querer que os outros sejam transformados. O erro do fulano de tal é muito grande. E às vezes o seu, você não olha. Então o que Deus está falando é primeiro você, depois os outros. E não primeiro os outros e depois você. Aí o fator muda o resultado. Então dentro do meu reino é primeiro você, depois os outros. Olha primeiro para o seu jeito, para o seu pecado. E depois que você se arrepender, eu também transformarei as pessoas do seu ambiente, as pessoas da sua casa, as pessoas do seu cotidiano, as pessoas do seu trabalho. Mas para isso, é você primeiro, pessoas depois. Amém?
Bora pra cima! Seja fonte! Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é muito importante demais. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.